Eis a primeira representação de um índio do Brasil na arte ocidental. Só por isto, esta pintura do início do século XVI tem lugar garantido na história da arte universal. Grão Vasco e alguns colaboradores pintam este conjunto em 1501. Pedro Álvares Cabral acabara de chegar ao Brasil, um período fantástico que transformou a vida e o imaginário europeus. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Esta tábua do Grão Vasco apresenta o primeiro índio do Brasil da história da arte ocidental. É a primeira vez que é representado um índio, mas o índio, que aparece aqui como um dos reis magos, é um negro. O que, de facto, desde logo testemunha que o Grão Vasco nunca tinha visto um índio, não era possível tê-lo visto, também em 1502, não é? De facto, há uma coincidência cronológica, desde logo, entre o achamento do Brasil e o início da execução deste retábulo. A intenção era representar um índio do Brasil, justamente, porque esta iconografia, a iconografia da adoração dos Reis Magos, tem uma tradição fortíssima na história da Igreja, ou seja, é uma iconografia profundamente consolidada já no século XVI. E codificada, não é? E codificada. Cada rei representava as três partes do mundo e as três idades do homem. Ou seja, cada um dos reis magos, e segundo o Evangelho de São Mateus, que é o único evangelista que refere à adoração dos magos, portanto, no contexto do Novo Testamento, a informação é muito omissa, não diz quantos eram, nem a sua proveniência, portanto, não se reporta a essa codificação de que falávamos. Mas os evangelhos apócrifos, posteriores, portanto, designadamente um texto siríaco traduzido no século VI, Evangelho Arménio da Infância, diz que os três reis magos representavam cada um continente ou uma parte do mundo. Então, Melchior, o mais velho, representava, ou seria o rei dos persas. Gaspar, o rei dos árabes. E, finalmente, Baltazar, o rei dos índios, mas dos índios da Índia, não exatamente dos índios do Brasil. Ora, este retábulo começou a ser feito por volta de 1501, 1502. E, portanto, há aqui uma coincidência cronológica entre o achamento do Brasil e a célebre carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I de Portugal, dando conta desse achamento e de uma visão dos habitantes desse novo mundo.
A Carta de Pero Vaz de Caminha está classificada pela Unesco como um dos mais relevantes documentos da história da humanidade. Não podia ser de outra maneira. Datada do dia 1 de maio do ano de 1500, a carta descreve ao rei de Portugal, Dom Manuel I, o que viu o seu autor, Pero Vaz de Caminha, a partir do momento em que a armada de Álvares Cabral as suas terras do Brasil e nelas acostou. Vaz de Caminha fora enviado na armada de Pedro Álvares Cabral com essa precisa incumbência: contar ao rei tudo o que observasse no Novo Mundo. O texto que resultou dessa encomenda é o único, pelo que descreve e pela forma belíssima como descreve. 3 séculos antes de Rousseau ter teorizado sobre o mito do bom selvagem, Pero Vaz de Caminha espanta-se e encanta-se com a inocência e a docilidade dos índios do Brasil. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Os cabelos deles são corredios, e um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte, na parte de trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. A Carta de Pero Vaz de Caminha testemunha de forma magistral o encontro que transformaria para sempre o mundo. Atendendo a que o Brasil foi descoberto em 1500 pela frota de Pedro Álvares Cabral e que este retábulo, e concretamente esta tábua, começa a ser pintada, como acabou de dizer, em 1501, é possível que Grão Vasco e as suas gentes tivessem tido acesso à Carta de Pero Vaz de Caminha, que no fundo era um relato do achamento do Brasil, sim, mas uma carta dirigida ao rei. E, portanto, eu suponho que o Grão Vasco e outros pintores que trabalharam com certeza neste retábulo, porque é uma obra coletiva, já explicarei, tiveram acesso a descrições, a relatos, ou seja, tiveram acesso... Não à carta exatamente. Não exatamente à carta, mas com certeza aos inúmeros comentários que, no regresso, a armada de Pedro Álvares Cabral havia ter trazido. Na verdade, se nós hoje estabelecermos uma correspondência entre o conteúdo da Carta de Pero Vaz de Caminha e esta figuração, esta representação, há alguns aspectos muito, muito coincidentes. Desde logo o espírito geral, a intenção da Carta. A Carta traça uma visão edénica do novo mundo, o homem a viver numa comunhão profunda com a natureza, uma natureza absolutamente fabulosa, extraordinariamente pródiga, de água doce e clima ameno, e sobretudo esta noção de que este homem primitivo, o índio do Brasil, tem uma predisposição natural, o bom selvagem tem uma predisposição natural para o cristianismo. E, portanto, a ideia que está aqui, sobretudo representada nesta adoração dos magos, é a possibilidade de evangelização dos povos recentemente descobertos. Nós olhamos para esta figuração e percebemos que, em primeiro lugar, o pintor nunca viu exatamente um índio, mas os adereços, e repare que se misturam aqui convenções ocidentais com exotismos, com novidades. Temos os calções de brocado e o gibão de seda, que são claramente ocidentais. A figura nem sequer está descalça, portanto tem umas sandálias, mas depois no cocar de penas... Como descreve a Carta de Pero Vaz de Caminha. Exatamente. No cocar de penas, nas contas, nos brincos de coral, nas manilhas que ornamentam os braços e as pernas e, sobretudo, na enorme flecha, claramente tupinambá, ou seja, está identificada a etnia através desses elementos, desses adereços. Nós percebemos que, na verdade, há aqui um desejo de representar o índio.
as reformas manuelinas da Catedral de Viseu e da Catedral de Lamego foram acompanhadas também pela encomenda de retábulos, de grandes peças com um aparato visual e com uma, enfim, finalidade litúrgica e catequética muito clara. Manuel Botelho Pereira, em 1630, faz uma descrição da Catedral de Viseu, onde estavam todas as pinturas do Grão Vasco, e refere claramente que este retábulo tinha as armas de Dom Fernando Gonçalves de Miranda e Dom Diogo Ortiz de Viegas, ou seja, um encomendou e o outro mandou acabar. Eis um tempo fabuloso, este em que o Grão Vasco e os seus contemporâneos viveram, o tempo de Dom Manuel I de Portugal, o tempo da partida das descobertas, é a aurora deste processo todo que transformou o mundo. Em 1493, Cristóvão Colombo, pela sua própria mão, portanto em textos que depois foram sucessivamente impressos e traduzidos, dizia que não encontrou nas ilhas que visitou as monstruosidades humanas que era expectável encontrar. Ou seja, é sobretudo também a descoberta da unidade, apesar da diversidade. Ou seja, o homem percebe que não há, bestialidades, monstruosidades a habitar a superfície da Terra. Que o outro é semelhante. É semelhante a si próprio, exato. O Renascimento é fundamentalmente a descoberta do mundo visível e a descoberta de si próprio, do homem como centro desse universo. E, portanto, há uma nova visão do mundo que requer à pintura, evidentemente, novas respostas. Na Idade Média e no período gótico, quando falamos em pintura gótica, queremos dizer, sobretudo, que o pintor dá conta de um mundo celestial, que não é o seu, é um mundo para lá do seu. Estes valores vão ser todos alterados, invertidos até, se quiser, no período do Renascimento. As figuras têm agora uma presença volumetricamente assumida. São tratadas, são trabalhadas a partir da observação de modelos, ou seja, do mundo sensível. E a paisagem, os cenários, sejam arquitetura, sejam fundos paisagísticos, são tratados com um realismo descritivo que, por vezes, fazem sentir ao espectador as próprias texturas, a substância mais ínfima das coisas. É a conquista do realismo e o binómio imagem-realidade que ativa fundamentalmente as respostas da pintura e dos pintores. Esta não é, apesar de tudo, considerada uma das pinturas de referência do Grão Vasco. Desde logo porque não é obra exclusiva do grande Vasco, não, assim conhecida em vida já, não é? Não, é uma obra coletiva. Quando nós observamos este conjunto de obras, torna-se muito clara a desigualdade, uma espécie de desnível artístico
De tábua para tábua. De tábua para tábua. Tábuas, porque à época ainda não existiam telas. Exato. Pode parecer estranho, não é? É pintura sobre tábua. Pintura sobre tábua. Daí estarmos a referir tábuas, porque de facto isto não é tela, é madeira por trás, direta. E portanto era um trabalho extremamente demorado para ser feito apenas por um pintor. Por outro lado, a consciência da autoria artística não é ainda típica deste período. O Grão Vasco vai fazê-lo mais Exato, tarde. vai fazê-lo mais tarde. Não muito mais tarde, mas vamos deixar passar aqui cerca de 15 anos para que a sua primeira assinatura surja numa obra, claramente da sua autoria. Essa dimensão coletiva é perceptível num primeiro olhar, mas depois encontra-se em cada painel e, sobretudo, na grande diferença entre painéis. Por exemplo, esta Natividade tem esta extraordinária relação, oferece-nos esta extraordinária relação entre o perto e o longe, mas se compararmos a qualidade, enfim, técnica, as próprias arquiteturas desta Natividade com outros painéis da série, por exemplo, a Última Ceia, que tem um enquadramento arquitetónico extremamente pobre e mal executado, veja-se a falta de qualidade artística ou de habilidade técnica na representação das arquiteturas de fundo daquela Última Ceia. Até falta, não até é? falta, exato, até falta uma portada do lado direito. Ou então esta incorreção da perspectiva arquitetónica que enquadra o Pentecostes. São claramente dois painéis da fiada superior, isso não é inocente. Estas tábuas eram distribuídas pelos pintores mais competentes e à medida que se subia, os pintores, se calhar, eram mais novatos. É isso? Também é absolutamente legítima essa observação. Evidentemente é necessário entrar no universo deste período, no sentido em que as imagens eram extremamente raras, os espelhos eram extremamente raros e, portanto... Os espelhos, os próprios espelhos. Exato, eram objetos extremamente raros. Portanto, esta pintura não podia deixar de, à luz deste binómio imagem-realidade, ter um efeito absolutamente espantoso. Está na altura de falarmos da figura, da pessoa, daquilo que se sabe da biografia do grande Vasco, que começou a ser tratado por grande ainda em vida. O retábulo de Viseu valeu-lhe o retábulo de Lamego, o retábulo de Lamego valeu-lhe imediatamente um retábulo em Santa Maria de Salzedas, nas imediações de Lamego, e portanto todas as casas religiosas da região, das Beiras e do Alto Douro, de alguma maneira, se empenharam para ter um retábulo de Grão Vasco, à época. Vamos ver uma peça de Grão Vasco, outro retábulo, noutro formato, que é 25 anos, mais ou menos, posterior a este Lamego, São Pedro, ao centro. O que levanta sempre a questão de saber, não sei, a Dalila, a investigadora mor sobre estas matérias, dirá se há alguma possibilidade deste rosto aqui retratado ser o do próprio Grão Vasco. Hoje, o São Pedro é, sem dúvida, o grande ícone da trajetória artística do Grão Vasco. É também um ícone da cidade, é o ícone do museu. Da cidade de Viseu? Exato. Do Museu Grão Vasco? Exato. Na altura, representava seguramente não apenas o apóstolo, mas o Papa entronizado, o chefe espiritual da Igreja, o chefe da Igreja. A figura tem uma caracterização fisionómica e uma profundidade espiritual digna, aliás, de um retrato. E, portanto, é legítimo que nós, se quisermos, vejamos aqui o próprio pintor. Mas não creio que ele tivesse essa ousadia, porque esta pintura foi feita para a Capela de São Pedro, na Catedral da cidade, na Catedral de Viseu, e não creio que o pintor tivesse a ousadia de se representar na figura do chefe espiritual da Igreja e do grande apóstolo São Pedro. Quem foi este homem, Dalila? Um pintor com grandes capacidades artísticas, não se sabe nada da sua existência histórica até ao ano de 1501, surge documentado em Viseu, era já pintor e já casado, portanto deveria ter cerca de 25 anos.
Veio morrer na cidade de Viseu, no inverno de 1542, início de 1543. Ou seja, durante cerca de 40 anos teve aqui a sua oficina, a sua família, mudou de casa, portanto está amplamente documentado, sobretudo através de registros notariais de âmbito económico, e tem aquilo que é mais importante, o testemunho da sua trajetória artística. Comparativamente à ausência de informações relativas aos pintores deste tempo, à medida que há uma consciência acerca da importância, do valor do património nacional e, portanto, a identificação de pinturas nas diversas igrejas e conventos de norte a sul do país, associavam-se à única referência que desses tempos vinha, o Grão Vasco. E, portanto, o Grão Vasco transforma-se numa espécie de pintor-herói, transforma-se também numa espécie de categoria da história, ou seja, era o autor da pintura a que se reconhecia qualidade, sobretudo pintura feita sobre madeira, de Vasco Fernandes, começa a ser referido como Grande Vasco. Uma pintura religiosa do século XVI, ou daquela época, era igual a Grão Vasco. Exato. Qual é a primeira tábua assinada que se conhece de Grão Vasco, ou pelo menos aquela que chegou até a nós? Nunca saberemos se foi a primeira que efetivamente ele assinou. É um tríptico proveniente das imediações da cidade de Viseu, do mosteiro franciscano de Orgens, que representa uma lamentação sobre o corpo de Cristo, ladeada por dois santos franciscanos. A assinatura do pintor surge aqui aos pés do Cristo morto. Hoje o painel está extremamente desgastado, mas a assinatura tinha relevo e era dourada. Talvez o pintor quisesse fazer-se lembrar na oração dos fiéis, dos espectadores. Outra das pinturas centrais da obra de Grão Vasco é esta, Assunção da Virgem. Esta Assunção da Virgem... que é uma das suas favoritas, ao que sei. Porque é que ela é uma das minhas favoritas? Por ser muito expressiva dos recursos técnicos e artísticos do Grão Vasco. Desde logo, pela sua paleta tão escura, mas tão explorada do ponto de vista das gradações tonais. Podemos dizer que a pintura do Grão Vasco pode, desde logo, ser identificada por essa característica. Paleta escura e efeitos visuais extremamente sensíveis pelas infinitas gradações tonais que utiliza. Certos pormenores de dimensão quase poética, como os panejamentos de uma plasticidade inigualável, mas também esta capacidade de, mesmo sem fundos de paisagem ou sem arquiteturas, conseguir traduzir a profundidade espacial. Mas, evidentemente, há pinturas cujo nível de execução técnica, por um lado, e cuja qualidade poética faz com que tenham um lugar especial. A Anunciação do Retábulo de Lamego é seguramente uma das suas melhores pinturas. Pela dimensão poética da figuração, mas sobretudo também pelas inúmeras referências que vão desde das figurações do primeiro plano ao nível do anjo e da Virgem, à parede do fundo. Portanto, há uma densidade de referentes históricos, simbólicos e poéticos que transforma essa pintura num caso muito particular. Devo até dizer que a considero uma das melhores pinturas da primeira década do século XVI em termos absolutos.